Queridos irmãos e irmãs, que a graça, que a paz do nosso Senhor Jesus seja com cada um de vocês nessa noite, meus queridos. Eu já falei para vocês algumas vezes, eu saí do seminário em 2019, lá se vão 6 anos. 6 anos que eu já tenho experiência, obviamente, semanal com a igreja, com reuniões como essa. Todas as vezes eu penso, hoje só vamos eu e Laís, não vai ter ninguém. Dia dos Namorados, o primeiro frio de verdade que eu peguei desde que eu cheguei em São Paulo, falei, Laís, hoje não vai ninguém. E é o dia que vem mais gente. É sempre a mesma coisa, irmãos. Então eu sei que você está aqui, você ama Jesus de verdade. Que bom. A gente vai falar hoje, irmãos, a gente inaugura hoje, penso eu, pelo menos, nossa caminhada final no livro do Gênesis. Foi uma jornada longa, irmãos, e penso eu muito instrutiva. Esse é um texto que normalmente a gente não se debruça tanto sobre, não de hoje, o livro todo. A gente conversa sobre alguns pontos dele, mas com esse nível de detalhamento, com essa paciência, esse cuidado, a gente não caminha tanto, normalmente, né? Mas eu acho que a gente tem aprendido de uma maneira muito intensa, irmãos, como a nossa própria jornada de fé, ela reverbera e ela está em harmonia com muitas jornadas de fé de gente muito diferente da gente, irmãos. A gente está aqui, lá na Palestina, naquela região ali, né, do Crescente Fértil, quase 10 mil anos atrás, muito distante de São Paulo 2025. E ainda assim, a gente vê dinâmicas muito parecidas, irmãos. Porque, a gente já falou sobre isso outras vezes, irmãos, a despeito de seres humanos serem diferentes uns dos outros, e são, e de comunidades serem diferentes umas das outras, e também são, ainda assim, no centro, no âmago, a gente é muito parecido, irmãos. As nossas necessidades, nossas aspirações, nossos medos, nossas esperanças são muito parecidas. E a gente vai ver, de novo, aqui eu posso estar forçando, mas pelo menos a mim essa história fala muito, muito mesmo. A gente vai continuar na vida de José hoje. O texto que vai nos guiar, hoje a gente vai estar em 2 capítulos. A gente vai começar no 40 e vai até o 41, mas a gente vai acompanhar um momento absolutamente delicado da vida desse homem e que é muito instrutivo para mim e eu espero que seja instrutivo para você também. Gênesis capítulo 40. Livro do Gênesis capítulo 40. Passadas essas coisas, aconteceu que o copeiro e o padeiro do rei do Egito ofenderam seu senhor, o rei do Egito. O faraó indignou-se contra os seus 2 oficiais, o copeiro-chefe e o padeiro-chefe, e mandou prendê-los na casa do comandante da guarda, no cárcere onde José estava. O comandante da guarda os deixou aos cuidados de José, para que os servisse, e por algum tempo estiveram na prisão. E os 2 sonharam, cada um seu sonho na mesma noite, cada sonho com seu próprio significado, o copeiro e o padeiro do rei do Egito que se achavam encarcerados. Quando José chegou pela manhã, viu-os e eis que estavam preocupados. Então perguntou aos oficiais de Faraó que estavam com ele no cárcere da casa do seu senhor: por que vocês estão com a cara triste hoje? Eles responderam: tivemos um sonho e não há quem interprete. José lhes disse: não pertencem a Deus as interpretações? Contem-me o sonho que tiveram. Muito obrigado, Senhor. Obrigado especialmente porque a gente tem acesso a essa palavra. Pai, não nos permite esquecer que hoje, nesse momento, há muitos irmãos e irmãs nossas espalhadas por essa terra que não têm acesso à Escritura, Pai. Eles queriam ler e eles não podem ler. E a gente a tem livremente na nossa mão inúmeras versões, Pai. E a gente pode simplesmente se reunir ao redor dessa palavra, orar ao Senhor e esperar do Senhor alimento. Então, primeiro, obrigado por isso. E nos dá, Senhor, esse senso de solenidade, nos dá esse senso também de oportunidade, de saber que aqui, nesses poucos minutos que a gente vai passar juntos, o Senhor nos encontra de novo, aviva o nosso coração, faz com que essa verdade seja a vida para nós. Então, por favor, hoje, nessa noite, fala aos teus filhos, Senhor. Por favor, os alimenta. Sê conosco, a gente precisa do Senhor. E é no teu nome que a gente ora. Amém. A questão toda, irmãos, que envolveu o capítulo do último episódio que a gente se encontrou é como é que a gente se relaciona com Deus que permite a calamidade,
E, irmãos, essa é uma pergunta que perpassa a experiência de toda a cristandade desde que o mundo é mundo. Como é que a gente se relaciona com Deus que permite que coisas horríveis aconteçam com seus filhos? Essa é a questão. Quando tudo está dando errado, quando a nossa obediência a Deus literalmente gera para nós o caos, como é que a gente age? E nessa pergunta está embutida outra, que também é muito sintomática e que muita gente faz, que é: onde é que está Deus? José, mesmo vivendo a calamidade do exílio e da escravidão, a gente viu isso há 2 semanas atrás, ele seguiu sendo fiel ao Senhor. Ele deu o melhor de si, ele estava escravo na casa de um oficial de Faraó, e mesmo sendo escravo, mesmo sendo muito novo, esse homem se lança na tarefa de ser o melhor escravo possível, que já ensina muito pra gente. Ele fez com que o seu dono prosperasse, trabalhando ele mesmo com afinco e com dedicação. O Senhor estava com ele em tudo, o texto diz isso. E aí esse homem vai prosperando então. Ele se propôs, José, a manter a sua integridade e a sua obediência intactas, irmãos. Obedecendo fielmente a Deus, mesmo diante da tentação. Foi o que a gente viu na semana passada. E o que ele ganhou com isso? Irmãos, o que foi que José ganhou, obedecendo a Deus e não se deitando com a mulher do seu dono? A sua situação piorou ainda mais. Aquilo que era calamitoso se tornou insuportável. Ele foi preso. E José é preso, acusado de estupro, irmãos. Que coisa, né? Que pecha. Ele correu para preservar a sua santidade, e nessa fuga, ele teve as suas roupas arrancadas, e mesmo assim, mesmo tendo feito tudo certo, nesse nível, ele cai. No sentido de a vida piora. Ele foi derrubado por uma mulher injusta, mentirosa, vil e dominada pela lascívia. E agora ele está numa prisão egípcia. Ou seja, mais uma vez, obedecer a Deus piorou ainda mais sua situação. Esse Deus que já o havia feito sonhar, esse Deus das promessas, ele não só permitiu que José fosse posto longe da sua família, como numa última análise, ele lançou José na prisão por obedecer. Se não, ativamente, pelo menos permitindo. E agora? Como é que José vai agir quando as coisas vão de mal a pior? Como é que ele continua confiando? Ou será que José continuou confiando? É o que a gente vai falar hoje. Mas aí, antes da gente ir para o 40, vamos voltar só para o finalzinho do 39, porque é uma introdução importante. Todo esse novo imbróglio que a gente viu agora, que a gente começou a ler, começa, portanto, na cadeia. É lá que José estava. E novamente, irmãos, novamente, na cadeia José se destaca. Olha que coisa. Capítulo 39, versículo 21. O Senhor, porém, estava com José, foi bondoso com ele e fez com que tudo encontrasse favor. Ou seja, o texto está dizendo para a gente que é possível a gente experimentar a bondade de Deus mesmo no meio da calamidade, mesmo na devastação. Então, lá na prisão, José se mantém fiel e ele vai seguindo o mesmo padrão de conduta ilibada, irmãos, irrepreensível. Mesmo preso, ele não abandona esse Deus. E o Senhor, nessas condições, o faz prosperar de novo. O que eu estou te dizendo? Irmãos, José não se retraiu. Ele não poderia ter feito isso? Ele não poderia abandonar a vida? Falar assim, agora eu vou só esperar morrer mesmo. Eu só tento fazer as coisas boas e tudo vai dando ruim, por que eu vou continuar fazendo coisas boas? Pelo contrário, ele faz o que ele podia de melhor na prisão, e aí Deus frutifica o seu trabalho, e aí de uma maneira, pelo menos da minha perspectiva, absolutamente inacreditável, José se torna um líder na cadeia. E aí o texto do 39 termina dizendo que o carcereiro colocou tudo nas mãos de José. O que, vamos combinar, né, irmãos, é um pouco estranho. O carcereiro coloca nas mãos de um preso a gerência da cadeia. Mas tal é a conduta desse nosso irmão. Pois bem, é aqui que a gente começa. Depois de tudo o que acontece, um incidente vai mudar todas as coisas. Na cadeia aparecem 2 novas personagens. São presos o copeiro e o padeiro do rei do Egito. Os 2 ofendem Faraó. E eu não sei se você entende, mas, meu irmão, minha irmã, perceba, Faraó é a pessoa mais importante do planeta Terra. Certo? Ele é o rei
da nação mais importante que existe. Ele é o cara. 2 dos seus serviçais acabam indo parar na cadeia com José. A gente tem literalmente diante de nós aquele homem que cuidava da comida de Faraó e o homem que cuidava da bebida, do vinho. 2 altos serviçais. Basicamente, irmãos, o Faraó não comia nem bebia nada que não passasse por uma dessas 2 pessoas. Os 2 estão presos. O copeiro, né? Eu só vou fazer o comentário específico com ele. Você sabe essa noção, né? Ele cuida do vinho do Faraó e ele primeiro prova para depois o Faraó beber ou não, porque se ele fosse envenenado, morria o copeiro, não morria o Faraó. Esse era o trabalho dele. Pois bem, eles cometeram algum desagravo, que não está no texto. A gente não sabe exatamente o que eles fizeram, mas a gente sabe que foi algo intenso o suficiente para os 2 serem lançados na cadeia e eles estão sendo punidos por essas faltas. E aí, o caso foi tamanho, irmãos, o versículo 2 diz isso com clareza para a gente. O Faraó se indignou. E aqui a Nova Almeida está colocando para a gente força no texto. Faraó ficou enfurecido, irmãos. É a ideia de cólera, de ira. Alguma coisa eles fizeram que fez com que o homem mais importante perdesse as estribeiras. Eles fizeram algo, uma conduta que era absolutamente reprovável. E aí são lançados na cadeia. É aqui que a nossa história começa. E aí, uma vez presos, como a gente viu, eles estão sob os cuidados de José. E aí perceba, né, irmãos? José, na cadeia, ele é um servo. Ele continua trabalhando. Aquela posição de destaque que ele adquire na cadeia é destaque para o trabalho. Ele poderia ser só mais um preso, quieto no seu próprio canto, deixando a vida rolar. Não. Ele se engaja e está trabalhando. E aí o texto diz no versículo 4 para a gente que eles ficaram presos por algum tempo. E por que essa informação está no texto? Dizendo, passou algum tempo. A ideia é que houve um espaço suficiente para que José e esses homens desenvolvessem algum tipo de relacionamento. Em algum nível, eles convivem a tal ponto que eles conseguem perceber uns nos outros nuances de um dia para o outro. Eles estão convivendo, irmãos. E aí chega um dia específico, né? Aconteceu algo, mais uma vez, inesperado. Os 2 sonham na mesma noite. E cada sonho de um dos 2 tinha o seu próprio significado. E aí, toda a arquitetura do texto, irmãos, aponta para algo que é além de um episódio corriqueiro. Que é, eu não sei qual é a sua experiência, nisso a gente é muito diferente. Mas, irmãos, quase todos nós, ou pelo menos uma boa parte de nós, costuma sonhar. É uma experiência comum do ser humano. E aí, os sonhos, irmãos, nem sempre ou quase nunca têm grandes significados, né? Por mais estranho que eles pareçam, irmãos. E se a gente fosse abrir aqui para a gente conversar, eu tenho certeza que você tem alguns para contar para a gente, que a gente ia poder ficar caçando o que quer dizer, né? Sonhos são diversos, são únicos, mas em quase 100% das vezes, sonhos são só sonhos. E eu estou falando isso, irmãos, porque, olha, tem gente... o povo de Deus é curioso, né? Tem gente que adora sonho. E adora procurar no sonho alguma mensagem muito construída daquilo que Deus está querendo falar para a gente. Tem algumas pessoas entre nós que levam o sonho muito a sério e estão sempre buscando neles algo além, algo maior. Contudo, irmãos, especificamente nesse caso, ainda que a maioria dos nossos sonhos não queiram dizer absolutamente nada, então, o Vasco não vai voltar a ser campeão, que é um sonho que eu tenho com uma certa frequência, não vai acontecer, Deus não está falando nada para mim. Nesse caso muito específico, irmãos, esse sonho é diferente. Os dois sonhos muito diferentes. Eles não são corriqueiros. Mesmo aqueles sonhos entre nós que nos causam uma impressão muito intensa, que nos agonizam, não sei se você teve essa experiência. Eu já tive um sonho que eu demorei até voltar para dormir. E para voltar para dormir, eu estava com medo de dormir para voltar para o sonho. Bem, ainda assim, nesse aqui especificamente, alguma coisa diferente estava acontecendo. Por quê? Esse caso sim era um caso real de comunicação divina. Deus estava dizendo alguma coisa para esses 2 homens. O próprio Deus eterno falou. E aqui, meu irmão, minha irmã, uma informação para você.
costumeiramente, naquilo que é corriqueiro, que é normal, quando Deus fala, ele costuma ser bastante claro. Na Escritura, quando Deus fala, dificilmente as pessoas têm dúvida se Deus falou ou não. Quando Deus fala, é diferente. É difícil ignorar uma mensagem que venha direto do próprio Deus. E aí a gente tem aqui 2 egípcios, 2 pagãos, cada um recebe uma mensagem de Yahvé, direto de Yahvé. E aí eles acordam dessa noite de proclamação. E a gente sabe que foi assim por um detalhe fundamental no texto, que está aí no versículo 6, para você conferir. A gente sabe que eles acordaram assim porque José, ao vê-los pela manhã, os achou preocupados. É o que está aí na sua Bíblia, na Nova Almeida. E sabe, irmãos, esse detalhe no texto é absolutamente importante. José viu-os de manhã e percebeu que eles estavam preocupados. Onde é que está a estranheza do texto aqui? Ontem, eu estava na igreja, eu estava numa conversa. E saindo daqui, eu liguei para o pastor Alfredo. Ele me ligou, na verdade, a gente começou a conversar. E em algum momento, a gente estava falando sobre pastorado, sobre vida pastoral e sobre pastores. Por um contexto muito específico, que não vem ao caso agora. Mas ele começou a me falar de uma coisa que, irmãos, deveria ser básica, muito básica, mas que infelizmente não é e parece que está sendo cada vez menos. A gente estava falando sobre empatia, irmãos. E empatia é a capacidade de você sentir o que outra pessoa está sentindo também. Isso é empatia. É estar na mesma posição de outra pessoa, é ocupar o lugar de outra pessoa, obviamente sem deixar o seu próprio. E sabe, irmãos, servos de Deus necessariamente precisam desenvolver essa capacidade, que, repito, é básica, é elementar. Empatia é conseguir sair da própria condição, tirar os olhos de si mesmo e sentir o que o outro está sentindo. Isso está cada vez mais incomum. Por que eu estou falando isso tudo? Irmãos, pensa numa pessoa que tinha todo o direito de não ser empático. Você concorda comigo que José não precisava ser? Se tinha alguém que podia dizer o seguinte, olha, eu estou sofrendo demais já. Eu tenho minhas próprias coisas. Aqui dentro, nessa desgraça dessa prisão, cada um corre atrás do seu. Cada um tem seus problemas. Tá todo mundo no mesmo barco, não dá para fazer nada uns pelos outros, cada um fica na sua. Seria absolutamente fácil, irmãos, natural e corriqueiro, simplesmente ignorar os seus parceiros de cela. Você entende o que eu estou falando? Todo dia é igual, todo dia alguém está triste na cadeia. E, meus irmãos, existe uma dose de verdade nessa ideia de que, tipo assim, não, é cada um por si. Nessa situação limítrofe, como eles estão, realmente é muito difícil sair de si mesmo. Está todo mundo tendo um contato muito intenso com o próprio sofrimento. Grandes sofrimentos têm essa capacidade, irmãos, de fazer a gente enxergar só a gente mesmo. Quando a dor é grande demais, quando é doloroso demais, toda a nossa energia costuma estar voltada para a gente, para resolver as nossas próprias coisas. E quando não dá para resolver, como é o caso deles aqui, é tão doloroso que a gente simplesmente não enxerga a dor dos outros, porque a gente está colocando nossa energia para resolver internamente a nós mesmos. O mundo parece se reduzir a um fato só. A gente está sofrendo, nada mais importa, e aí cada um segue sua própria vida. E a gente está vendo esse homem, que passou está na sua terceira grande injustiça. A primeira, ele é vendido pelos irmãos. Depois ele é acusado de estupro, sem ter feito nada. Pelo contrário, né? E agora ele está preso. 3 grandes injustiças. Ele está sofrendo profundamente. E mesmo assim ele consegue olhar para além de si mesmo. E perceber em 2 egípcios, 2 estrangeiros, sofrimento. Sabe, irmãos, esse homem é um grande servo de Deus, pelo menos eu acho. Realmente cheio do Senhor, porque mesmo no pior momento, ele enxerga a dor do outro, ele percebe a dor do outro, sem que esse outro fale. Tem essa questão ainda, irmãos. Eles não falaram nada para José. Ele é que toma a iniciativa. E ele diz, vocês me parecem preocupados. O que está acontecendo? Ele percebe a dor, ele identifica corretamente e mais, ele não ignora, porque talvez você tenha passado por essa experiência. A gente até percebe que uma pessoa está mal. Mas boa noite, Deus te abençoe, segue a vida, para não perder tempo, para não se envolver. José ativamente se envolve, irmãos. Além das suas próprias questões, ele vai pegar outras questões que não são suas. Isso é empatia, irmãos. Esse é um amor sacrificial.
E aí ele fala no versículo 7, por que vocês estão com a cara tão triste hoje? Que é uma pergunta singela e ao mesmo tempo assustadora, né? Por que a gente está triste? Que tal porque a gente está preso? Mas aí eles falam, né? Versículos 8 e 9. A gente teve um sonho e não há quem interprete. E aí José diz, contem-me o sonho. Ele diz algo incrível, pelo menos da minha perspectiva, porque a Deus pertence a interpretação. Mais uma vez, irmãos, eu não sei se você passou por um grande sofrimento na sua vida, se você está passando agora. Nesse momento é fácil ficar cínico com Deus. Você está chateado com Deus, você está magoado com Deus, porque Deus permitiu que você sofresse muito. Na fala desse homem não aparece nada disso. Não tem cinismo, não tem mágoa, não tem rancor. Pelo menos não totalmente, né? O que eu quero dizer? Jacó não vira as costas para Deus e fala o seguinte, olha, eu não quero saber mais nada desse Deus que me abandonou. Eu só tento servir, não acontece nada, quer saber, eu não quero saber mais dele não. Pelo contrário, ele continua dando glória a esse Deus. Em que medida? Os caras contam o sonho, ou melhor, ele pede para contar e ele diz, Deus revela os sonhos. Percebe? Ele continua levando os olhos das pessoas para Deus, continua colocando Deus como o centro daquele que pode fazer uma coisa sobrenatural. E nesse ato, ele se permite ser canal de bênção para esses estrangeiros criminosos, irmãos. Esse é José, na cadeia. E aí a gente tem primeiro o copeiro, né? O sonho dele. Eu vi uma videira que tinha 3 ramos. E aí eu tomava as uvas, espremia, enchia o copo e entregava para Faraó. Esse era o sonho. E aí José diz, daqui a 3 dias você vai ser reabilitado, reintegrado ao cargo, mostrando que era um sonho bom. Deus tinha dado um sonho bom, uma antevisão do que ia acontecer. E aí, irmãos, aparece a parte do relato que mais me toca. E aí eu achei engraçado, porque assim, ao longo da minha vida com Deus, especialmente sendo pastor, porque eu tenho que trabalhar com a Bíblia, eu percebo que quando os anos vão passando, alguns textos eu vou mudando o meu olhar. Umas partes que não me chamavam tanto a atenção começam a chamar, o contrário também acontece. Esse texto, irmãos, essa parte sempre me toca muito, desde que eu sou muito novo. Versículos 14 e 15, olha aí comigo. Porém, José dizendo, lembre-se de mim, quando tudo lhe correr bem. Eu peço que você seja bondoso comigo e fale a meu respeito com Faraó e me tire desta prisão, porque de fato eu fui roubado da terra dos hebreus e aqui nada fiz para que me pusessem nessa masmorra. Esse tipo de petição aqui, irmãos, só vem de quem viveu uma agonia profunda. Pode não parecer, mas esse é um relato desesperado, irmãos. Ainda que calmo, porque perceba, às vezes a gente acha que desespero tem a ver com grandes explosões emocionais, né? Gritos, choros convulsivos, algo assim. Mas falando calmamente, é possível perceber o nível da dor de José. E a síntese do que ele está dizendo para esse homem é, eu fui injustiçado, eu estou aqui de uma maneira absolutamente injusta, eu não merecia estar aqui, eu não fiz nada para estar aqui. E ao mesmo tempo, falando isso para ele está dizendo o seguinte, eu não tenho ninguém a recorrer, eu não tenho ninguém para apelar, ninguém pode me ouvir. Então, por favor, eu estou implorando para você, copeiro, com todas as minhas forças, lembre-se de mim. E esse aqui, irmãos, é um pedido profundamente humano. Sabe por quê? É fácil demais a gente esquecer a dor dos outros, irmãos. É fácil demais a gente se concentrar nas nossas próprias dores, nas nossas próprias vidas. Só que desde Gênesis 3, desde a queda, a gente vê a ocorrência de vidas que são em si mesmadas. O importante é o que está acontecendo comigo. Todo mundo esqueceu de José, irmãos, até aqui. Seus irmãos esqueceram, Potifar, a mulher. Percebe? Aquela mulher que o permite ser preso, provavelmente ela foi dormir muito bem naquela noite e está dormindo muito bem desde então. Potifar também. Seus irmãos podem ter um episódio ou outro assim de rememoração, mas esse homem está sendo esquecido. A gente ouve a catástrofe, normalmente no nosso dia a dia, né? A gente se comove momentaneamente, mas depois passa. A vida segue. Vocês viram? Caiu um avião hoje, na Índia. Existe uma consternação, todo mundo vai ficar mal. Semana que vem, ninguém lembra mais. Sabe quem vai lembrar desse avião?
as pessoas que estão envolvidas. E vão lembrar por quanto tempo, irmãos? Para quem sofre, todo dia é o dia da catástrofe. Eu não sei se você entende o que eu estou dizendo agora, mas para quem está sofrendo no nível que José está sofrendo, todo dia é o dia zero. É o mesmo dia sendo repetido indefinidamente. A gente fica preso num dia só, infinito. O dia da calamidade, o dia que a gente caiu nesse lugar. Então José está dizendo o seguinte: olha, não se esqueça, você vai embora, vai dar tudo certo para você. Quando você chegar lá, lembra de mim. Fala para mim do faraó, né? Fala para o faraó sobre mim. Não se esqueça, por favor, lembre da minha dor, faça alguma coisa por mim. E aí é mais um fio de esperança a se agarrar. É mais uma chance da vida ser refeita. Ele está dizendo, por favor, lembre-se de mim. E aí o texto, irmãos, quem não fala que a Bíblia é engraçada, não está lendo direito, só pode. E ela é engraçada, mas ela é meio engraçado trágico, né? Porque o texto diz claramente, no versículo 16, olha só, vendo o padeiro-chefe que a interpretação era boa, disse a José. A Bíblia está dizendo que ele se empolgou, irmãos, falou, cara, beleza, eu estou vendo o sonho dele, ele estava mal, ele falou, então eu vou falar o meu também. Que ideia, né, irmãos? 3 cestos, ele diz, né? E no último cesto tinha comida, e aí no sonho ele via aves comendo. E aí a interpretação é absolutamente terrível, né? José diz, você vai morrer, e as aves vão se alimentar da sua carne. E uma das coisas que eu acho curiosa nessa parte do texto é, José não mente, né, irmãos? Ele podia ter mentido, né? Assim, ó, fica tranquilo também, que vai dar tudo certo para você, e deixava o cara ter 3 dias de paz. Ele diz exatamente aquilo que vai acontecer sem mentir absolutamente nada. E aí o texto diz pra gente que tudo acontece exatamente como José havia dito. Os sonhos realmente foram entregues por Deus, Deus avisou, como Deus avisou, acontece. A interpretação também, tudo fidedigno, tudo real, tudo se dá pelo Senhor. E aí, na minha perspectiva, vem o versículo mais triste do capítulo inteiro, que é o último, 40, versículo 23. Porém, o copeiro-chefe não se lembrou de José, esqueceu-se dele. E essas palavras, né, esqueceu-se dele. Que declaração, irmãos. E assim termina o nosso capítulo 40. O 41 se inicia com outro texto que é horrível. Olha aí. Passados 2 anos completos. Irmãos, são 2 anos. 2 anos. Para você ter uma base de referência, eu e Laís, a gente chegou aqui em fevereiro do ano passado. Já 1 ano e meio. Não seria 6 meses para frente ainda. 2 anos, irmãos. 24 meses. Dá 17 mil horas. Da perspectiva de quem está de fora, 2 anos não é nada, irmãos. Quando a vida está bem, quando a vida está corriqueira, cara, o que são 2 anos? Dia desse, 2023. Só que dentro da prisão, 2 anos podem parecer uma vida inteira. É como diz a canção, né? O relógio na cadeia anda em câmera lenta. Devagar, irmãos, demora. Todo dia é igual. Todas as horas são iguais. Na cadeia o tempo não passa. 2 anos, irmãos, pode parecer uma vida inteira. E aí, de novo, não passe rápido por esse texto. Tente empatia, né? Tente imaginar o que foi isso para José. Para esse homem que está lá dentro, eu imagino a esperança renovada quando ele viu o copeiro indo embora. Quando o copeiro estava indo embora, ele falou, finalmente, era o que eu estava precisando. Alguém vai falar com o faraó vai ouvir minha história. Vai dar certo agora. O copeiro já deve ter saído. Já já ele vai estar com o faraó. E aí passa a primeira semana. O que José está pensando? Não, eles devem estar conversando, né? Essas coisas levam tempo mesmo. E aí passa a segunda semana. Ele fala, não, pode ser que eles estejam averiguando. Essas questões processuais são mais lentas. Pode ser que eles estão indo lá na casa de Potifar, conversar com ele, levantar as coisas. Passou o primeiro mês. Não,
talvez ele tenha esquecido, mas em algum momento talvez ele lembre, talvez ele esteja esperando uma oportunidade, e o tempo vai passando, irmãos. Você está entendendo o que eu estou falando para você? Todo dia é o dia de esperar. Não, pode ser que tenha sido por isso, pode ser que tenha sido por aquilo, e essa esperança aqui recomeça e é frustrada, e o tempo vai passando, passa um mês, passam 2, passam 6, passam 10, passam 18 meses, 2 anos, 2 anos, irmãos, de esquecimento e de esperança. A qualquer momento, pense da perspectiva de José, a qualquer momento ele pode se lembrar. Perceba, na altura, sei lá, 1 ano, 4 meses e 17 dias, José ainda está pensando, ele esqueceu até agora, mas qualquer momento ele pode lembrar. E essa é a parte mais cruel. Se ele soubesse desde o começo, 2 anos não vai acontecer nada, pelo menos ele não ficava esperando. Mas a espera é massacrante. Todo dia pode ser o último dia e esse dia não chega. A lembrança nunca vem. E aí esse coração magoado está se magoando novamente, né? O tempo todo sendo marcado e remarcado de novo. Até que chega um dia específico. E nesse dia, quem tem o sonho é o faraó. E aí é o que a gente estava conversando. Esse sonho é diferente, irmãos. Apesar de ser um sonho macabro e horrível, não queria sonhar isso aqui, no contexto específico, é um sonho que vem de Deus. É um sonho premonitório, é um sonho profético. Lembra do sonho, né? 7 vacas. Elas estão pastando no rio. E é curioso, essa parte aqui eu não tinha a menor ideia, mas a gente tem um certo grau de convicção que, lembra da ideia do Nilo que enche, aí depois ele seca, as pessoas plantavam na margem, ele enchia de novo e era um local que era muito fértil. Pois bem, dizem os estudiosos, irmãos, eu não sou estudioso do Egito, certo? Eu acho estranho, mas eles dizem que eu estou acreditando. Eles dizem que as vacas entravam no rio e ficavam até o pescoço. E aí elas afundavam, comiam, estava cheio de comida, e depois saía, enfim. Se é verdade ou não, desculpa, eu não vou saber te falar. Mas lá no céu a gente pergunta para Deus. O fato é, qual é o sonho? 7 vacas gordas estão comendo no rio. Elas saem do rio. E aí saem mais 7 vacas. Só que magérrimas. E aí, a parte horrorosa do sonho, as vacas magras comem as vacas gordas. E aí Faraó, de uma forma até admirável, ele volta a dormir. Mas aí vem um sonho de novo. E aí o segundo sonho dele, ele vê 7 espigas cheias e boas, que depois são devoradas por 7 espigas mirradas, né, secas. E aí, irmãos, novamente, a mesma operação se dá, né? Versículo 8. Não foi um sonho qualquer, não foi só uma noite ruim. O texto diz que Faraó fica profundamente perturbado. E aí ele reúne todo o seu séquito, todo mundo, para resolver o problema. O que esse sonho significa? E ninguém consegue resolver nada. E aí o versículo 9. Copeiro. Então o copeiro-chefe contou o seu sonho, perdão, estou lendo o 9 do 41. Então o copeiro-chefe disse a Faraó, hoje eu me lembro das minhas ofensas. Hoje eu lembro que eu estou fazendo uma coisa errada. E aí, finalmente, o copeiro vai falar para Faraó o que tinha acontecido 2 anos atrás. Ele conta do padeiro, conta dele mesmo, tudo deu certo, tudo caminhou, José interpretou o sonho. E aí, irmãos, o impensável acontece. José é chamado às pressas para estar com Faraó. Que loucura, não, irmãos? Até hoje, mais uma vez, eu tenho sempre o mesmo pensamento. Todas as vezes que eu leio esse texto, eu sinto a mesma coisa. E sabe, na minha vida, infelizmente, e de um lado, infelizmente, do outro, felizmente, eu tenho sentido e percebido isso com mais ênfase. Irmãos, às vezes a gente age como se a vida fosse previsível, como se ela fosse governável. A gente pensa, olhando para a nossa vida, tá tudo ali no lugar, né? O nosso cálculo é, bem, se tudo aconteceu até hoje desse jeito, amanhã vai continuar caminhando desse jeito também. Tudo vai seguir para o bem ou para o mal do jeito que está. A gente não consegue entender, a gente não consegue compreender a real experiência do dia a dia
que diz para a gente de uma forma muito eloquente: irmãos, tudo pode mudar, literalmente a qualquer momento, na vida da gente. E de novo, qual é a sabedoria disso? Para o bem e para o mal. Quando está tudo muito bem, basta uma ligação, irmãos, para as coisas ficarem terríveis, da noite para o dia. E o contrário também é verdade. Não tem saída. Fim do caminho. Uma ligação pode fazer a vida retornar. Por que eu estou dizendo isso? Irmãos, o dia 731 começou como todos os outros 730 para José. O mesmo sol, as mesmas paredes, a mesma prisão. Nesse dia, nada indicava que alguma coisa vai acontecer de diferente. Mas esse dia era um dia absolutamente diferente de todos os outros. José saiu de dentro da cela simplesmente para a presença do faraó, que é o homem mais importante da nação, mais importante da terra. Por uma ação divina, claro, orquestrada desde o começo. E aqui a gente começa a amarrar essa história que começou 5 capítulos antes. Irmãos, Deus levou aqueles 2 homens... Você entende isso? Deus levou aqueles 2 homens para a prisão, obrigando-os a cometer um crime? Claro que não. Mas Deus vai governando essas ações para que eles estivessem lá. Por ação divina que Deus está orquestrando desde o começo. Esse Deus plantou uma semente lá no passado e a fez brotar agora, plenamente florescida. Só que, meu irmão e minha irmã, nesse momento, por favor, me acompanhe. Qual é a pergunta que cabe nesse texto que incomoda o seu coração e o meu? A pergunta é: por que demorou tanto? Por que demorou tanto? Por que José, no dia 2, preso, não saiu de lá direto para a presença de Faraó? Porque 2 anos e mais. 2 anos mais o tempo que ele já tinha passado preso antes, né? Deus não podia ter apressado? E essa pergunta é importante não por causa de José. Pouco importa José, irmãos. A vida dele já acabou, já passou. O importante é para você. Porque talvez você esteja fazendo essa pergunta hoje. Por que está demorando na minha vida? Por que Deus demora? Por que a gente tem que esperar esse tempo todo? Por que tem que ser desse jeito? Por que permitir tanto sofrimento? E aí, meu irmão, minha irmã, eu sei que você sabe disso. Mas pare e pense. Imagina o que teria acontecido se José tivesse saído diretamente da casa do pai dele. Lembra lá? Há 3 semanas atrás? Com a túnica. Com os sonhos. Dizendo: eu sou o melhor, eu sou o maior, eu vou reinar. Se ele sai dali direto para a casa do faraó, o que teria acontecido? Quem esse homem seria? Sabe, irmãos, será que a arrogância, a imaturidade, o orgulho de José não ocupariam seu coração de um jeito tal que envenenar a alma desse homem ia se perder ele e a nação inteira? Será que ele ia ser quem ele precisava ser se ele não passasse por isso? E aqui, meu queridíssimo irmão, minha irmã, está a diferença entre quem vem para a igreja porque quer alguma coisa de Deus e quem vem para a igreja porque quer esse Deus. Deus não está muito preocupado em resolver a dívida da sua casa, do seu carro, qualquer coisa assim. Em última análise, Deus nem está tão preocupado com o seu casamento, com o seu filho. Deus está preocupado com você e com o seu coração num primeiro plano. As outras coisas são importantes demais. Deus cuida da gente muito e Deus muda a nossa vida. Mas antes de tudo isso, tem uma questão muito mais interna e muito mais importante, que é quem você é e quem você precisa ser. E aí, seria muito bom, irmãos, não seria ótimo se a gente conseguisse aprender a não ser arrogante, por exemplo, na escola dominical? Seria ótimo, muito bom. Às vezes a gente até aprende, mas muitas vezes a gente só aprende a não ser arrogante quando Deus dá uma rasteira na gente, irmãos, que faz qualquer arrogância virar pó, porque não dá para ser arrogante, de tão grande que foi essa queda. E aí a arrogância é só um exemplo de todas essas outras coisas que Deus precisa arrancar do seu coração, precisa arrancar do meu também. Perceba, irmãos, a gente não gosta disso, mas cada dia na prisão, cada um dia na prisão, faz parte dessa ação de Deus de burilar José.
É quase, a gente gosta demais de cantar, né? Pensa no que você está cantando. Você vem aqui e fala, pastor, que música linda. A gente fica lá, eu sou o oleiro, perdão, eu sou o vaso, você é o oleiro, quebra a minha vida e faz ela de novo. Você realmente quer isso? Você realmente quer que Deus quebre sua vida e vá fazendo ela de novo igual a Jesus? Porque perceba o verbo, quebra a minha vida. Hoje eu falo assim, Deus, quebra a minha vida, mas me dá pelo menos só 6 meses para me preparar para esse novo processo de quebra, porque eu estou me recuperando da quebra passada ainda. Irmãos, dá trabalho formar o servo que a gente precisa ser para fazer aquilo que Deus quer que a gente faça. Dá muito trabalho. Por quê? Porque o nosso coração é duro mesmo. Nosso pescoço também é duro. Foi o tempo necessário. E aí, da nossa perspectiva, de novo, teve um pastor que falou isso, eu acho ele muito apropriado. Da perspectiva de José, meu Deus, olha aqui o meu talento desperdiçado nessa cadeia. Eu posso fazer tanta coisa, eu sei tanta coisa, eu sou tão bom, tudo que eu estou fazendo dá certo, estou aqui preso 2 anos sem fazer nada. Às vezes a gente precisa disso mesmo. Paulo, que é Paulo, passou períodos também preso e outros períodos que, entre aspas, ele não estava fazendo nada. Porque às vezes a gente tem isso, né? Eu queria estar fazendo alguma coisa para Deus. Às vezes Deus precisa que você fique quieto, apanhando. Desculpa, irmão, me perdoa de verdade. Queria chegar aqui para dizer para você que Deus vai tirar você da cadeia e jogar você no palácio. Simplesmente não é assim. Deus precisa trabalhar com você, Deus precisa trabalhar comigo também. E esse processo não é bom, gostoso, né? Não é prazeroso. Será que Deus não está trabalhando em você exatamente agora? Você está, Deus, por que eu estou passando por isso? Será que você não está passando exatamente pelo que você precisa passar para ser quem você precisa ser? Que Deus está fazendo você ser? 2 anos, irmãos, mais de 2 anos, até esse momento. Por quê? Quando ele chega, e aí ele passa por uma higiene, né? Ele corta os cabelos por causa dos egípcios, né? Os egípcios tiravam barba, tiravam tudo. Ele é levado a Faraó. O Faraó conta o sonho para José. Qual é a resposta dele? Versículo 16. Ele diz, isso não está em mim, mas Deus dará resposta favorável ao Faraó. O Faraó diz, você que é José que interpreta sonhos? Ele fala, não está em mim. Quem interpreta é Deus. Se o senhor me contar, eu vou perguntar para Deus. Basicamente é isso que ele responde. Ele não falou de si, irmãos, se fosse eu ia dizer, Faraó, eu até te conto, mas vamos trocar ideia rapidinho antes, porque eu preciso falar do senhor de um certo Potifar, de uma mulher aí, e de um copeiro. Ele não falou assim, deixa eu contar a minha vida. E nem falou assim, não, beleza, deixa comigo. Eu era o filho preferido do meu pai, eu tenho sonho desde criança, esse negócio de sonho eu mato no peito e faço gol. Ele responde, Deus é quem é responsável pelo sobrenatural. Eu não sou ninguém, eu sou um servo de Deus. Irmãos, esse é um coração trabalhado na prisão. Esse não é o mesmo José que deixou Canaã. O José que deixou Canaã, ele era muito mais arrogante do que isso. Toda essa humildade, toda essa calma, toda essa consciência, tudo isso daqui é fruto da prisão. Foi construído e agora ele está pronto. E aí, essa parte final, a gente vai passar bem mais rápido porque você já sabe. Ele diz, o sonho, os dois, são um só. Vão vir 7 anos bons que vão ser consumidos pelos 7 anos maus. Essa é a beleza do sonho, né? Até a parte artística. O que ele está dizendo é, os sonhos, os anos bons vão ser muito bons, mas os maus vão ser tão maus que ninguém vai lembrar dos bons quando eles chegarem. E aí ele diz, né? Então, reserve 20% de tudo que você vai ganhar e faça um estoque. Aí o faraó diz, quem pode ser melhor do que você que está dando essa ideia para ser a pessoa que vai fazer isso? A partir de agora você é o segundo do reino. Então José sai de estrangeiro, servo, para o segundo. Ele não fala nada, ele dá uma dica assim, né? E fala, tá aqui. E aí o faraó diz, então... Isso, ele não coloca condição, né? Exatamente. Irmãos, isso que o Enio acabou de falar, isso a gente também vê no texto. Porque o texto é bem longo, em José colocando em prática essas questões. Se você quiser ler depois, é até o final do versículo do capítulo 41. Mas a única coisa que José faz é tomar decisões para abençoar o povo. Ele não faz como talvez a gente fizesse. Beleza, faraó,
chama lá o Potifar, chama a mulher, primeiro a gente vai fazer uma parada aqui com eles, traz 2 forcas, coloca na praça. Não tem nada disso, irmãos. Nenhum revanchismo, nada. Esse homem sai para fazer o que Deus pediu para ele fazer, sai para abençoar o mundo inteiro. Que coisa, irmãos. Essa história ensina pra gente, queridos, um sem fim de coisas. De verdade. Tem muitas e muitas lições nesse texto. Mas eu vou confiar que o Espírito de Deus está te fornecendo as lições laterais e eu vou tentar focar na central. O centro de tudo isso é o mesmo sempre. Qual é a sua relação com Deus? Hoje, aqui à noite. Essa noite fria. Como é que está você se relacionando com o seu Deus? Sabe, irmãos, porque esse texto pode, e não só pode, como ele é, flagrantemente mal explorado e compreendido nas igrejas. Eu consigo ver um pastor jovem, cabelo muito bonito, tudo certo, na thumb do YouTube escrito embaixo: da prisão ao céu, Deus quer mudar a sua vida. Porque as pessoas leem e o que elas concluem? Seja fiel a Deus e ele vai te exaltar. E quando ele te exaltar, ele vai te compensar por todo o mal que você sofreu. Irmãos, isso está muito longe de ser a verdadeira lição central desse texto para nós. Esse texto aqui é sobre obediência. É sobre continuar obedecendo e continuar sendo íntegro, confiando na soberania de um Deus que está em missão resgatando a humanidade para si mesmo. É sobre isso. Porque no caso específico de José, sim, Deus mostra que pode dar para o seu servo muito mais do que ele perdeu. Isso é verdade. Ele pode fazer isso. Os sonhos foram dados a ele na infância e aqui eles atingiram seu pleno cumprimento. Deus faz tudo como ele quer, o tempo todo do seu jeito. O texto está dizendo exatamente isso. Deus nunca perde nenhum dos seus filhos. Nada escapa à mão poderosa do Senhor, que está sempre dirigindo os acontecimentos, no passado e hoje. Na sua vida, nada do que está acontecendo com você está fugindo da mão de Deus. Nada. Nem com você, nem comigo. Essa é a verdadeira lição. Na sua vida, nada acontece por acaso. Nada foge desse Deus que é poderoso, onisciente, conhece todas as coisas. As piores coisas que acontecem na sua vida, os momentos de maior calamidade, ainda assim estão diante desse Deus, que é muito misterioso. Não venha me perguntar por que está acontecendo, eu não sei responder. E também não me peça para interpretar sonho, eu não sei interpretar. Mas uma coisa eu sei, Deus é bom o tempo todo sem parar, irmãos. E aí, de uma maneira misteriosa, tudo coopera para o nosso bem. Romanos 8. Para que a gente chegue cada vez mais perto dele, que é o sumo bem, o principal. Então, a lição aqui, grande, irmãos, é: as circunstâncias da nossa vida, por piores que elas sejam, não significam para nós abandono, distância, sadismo. Deus não está assistindo o seu sofrimento, tendo prazer nele. Por que eu estou dizendo isso? Porque da perspectiva de José podia aparecer, né? Ele na prisão podia pensar: Deus está agora assistindo, se deliciando com o meu sofrimento, está distante, me esqueceu aqui. Não, tudo tem um propósito muito específico. Não importa o que aconteça, o Senhor é por nós. Agora, eu preciso que você acredite nisso que eu estou dizendo, entenda e depois acredite. Nem todos vão virar a segunda pessoa mais importante do mundo. Você está entendendo? Porque se você tiver essa expectativa, você vai se perder desse Deus, que não está prometendo tudo de ruim que você está tendo, o gafanhoto, o devorador vai devolver 20 vezes. Não é assim. Tem gente que vai te prometer isso, mas é mentira. Sabe por quê? Paulo foi morto, irmãos. Pedro também foi morto. Estevão tomou pedrada até morrer. E a Bíblia fala de gente que foi cerrada ao meio. E mesmo que não chegue nesse ponto, ainda assim tem muitos que morrem pobres, sem glória. Então, o texto não está dizendo você vai ser exaltado porque você sofreu. Não é essa a ideia. Agora, ao mesmo tempo, o texto está dizendo, por isso que só é crente quem quer. Você pode falar: esse tipo de Deus eu não quero. Beleza, vira as costas, vai embora, como o jovem rico foi, né? Mas isso não significa, esses irmãos que morreram dessa forma, que o Senhor não cuidou de cada um deles até o fim e que não cuida da gente também. E aí existe uma promessa de glória que é maior do que qualquer glória terrena,
que é uma glória futura, eterna, que nenhum ladrão pode roubar e que nenhuma traça pode corroer. A gente está caminhando para um Egito glorioso, muito maior do que o que José viveu, que é eterno. Aí sim, essa promessa a gente tem. Então, o convite é que você ame o seu Deus como José amou, mesmo diante da adversidade. E se você está na prisão, se você está sofrendo injustiça, que você possa dizer, como ele disse, a partir dos seus filhos, e aqui a gente vai abandonar esse texto, tá? Se eu não estou errado, são os versículos 51 e 52. Ele teve 2 filhos, e ele dá um nome para os filhos. Ao primogênito José chamou Manassés, pois disse, Deus me fez esquecer todo o meu trabalho e toda a casa de meu pai. Deus me fez esquecer. Aqui não é uma questão negativa. O que ele está dizendo é, Deus me fez superar. Minha vida não está presa ao que me aconteceu. E o segundo, Efraim, pois disse, Deus me fez próspero na terra da minha aflição. Essa é a dificuldade, irmãos, mas essa é a beleza também, é passar pela adversidade podendo dizer isso. Na terra da minha aflição, que pode ser onde você está agora, na sua vida, Deus me fez próspero. Mesmo que as minhas circunstâncias estejam horríveis. Não desista da luta, meu irmão, minha irmã. Não se entregue. O seu Deus é por você. Ele te ama. Ele te tem sempre nas mãos. Jesus Cristo está com você hoje. Ele nunca vai te abandonar. Confie nesse Senhor, obedeça. Ele vai cuidar de você para sempre. Muito obrigado, Senhor, pela tua palavra. Muito obrigado por quem o Senhor é. Nós temos uma dificuldade enorme, Senhor, de viver sem entender, Pai. E muitas vezes o Senhor não se explica para nós. Mas o que eu te imploro para todos nós que estamos aqui hoje é que o Senhor nos dê um tipo de fé que caminha pela tua palavra sem entender porquê nem como, mas confiando que o Senhor é bom e sabe o que é melhor para a gente o tempo todo, Pai. Nos ajuda a confiar no Senhor, nos ajuda a obedecer o Senhor o tempo todo, sabendo que o Senhor nos está levando de volta para casa. Mais cedo ou mais tarde a gente vai estar lá contigo, Senhor. Cuida dos meus irmãos, os sustenta, nos leva sempre em frente. É no teu nome que oramos. Amém.